A Selic aumentou de novo. E agora o que que a gente tem que fazer com nossos investimentos? Tá se ouvindo muito ainda falar sobre esse aumento na taxa Selic, que ela vem aumentando cada vez mais. Já se tem uma ideia de que esse é o pico máximo que ela pode chegar, mas, né, na economia as coisas podem mudar de um mês para o outro. Mas o que que será que afeta nosso dia a dia com essa taxa aumentando e o que que pode mudar o que a gente deve se atentar com essas alterações? Vamos conversar um pouco sobre isso e ver algumas opções, ver o que que os especialistas dizem e o que está se comentando aí sobre esse tipo de aumento. Então, assim, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, ele, depois de uma reunião feita com todos os diretores, decidiram em conjunto que seria interessante aumentar novamente a taxa Selic. Dessa última vez, ainda havia algumas incertezas sobre se ela seria realmente aumentada ou ficaria no mesmo patamar. Mas, por fim, foi se decidido aumentar, e especialmente por causa da situação que a gente está hoje, né? E ela serve também como base para os bancos e demais modalidades de empréstimo ou até negociações no mercado. Então, isso acontece geralmente quando a gente tem um quadro de descontrole da inflação ou, às vezes, até uma projeção de que algo possa ficar descontrolado. E realmente é um remédio um pouco amargo para a economia, porque pensa que uma vez que a taxa Selic ela aumenta, fica mais caro para as empresas fazerem empréstimos, se alavancar, fica mais caro também para o varejo poder trabalhar, então fica cada vez mais difícil, né? Porque a economia tende a ter uma retração e acaba afetando o nosso dia a dia, porque isso desestimula, né, as compras, empréstimos e é fácil de pensar, que é fácil de visualizar isso, porque às vezes, sei lá, eu tenho um dinheiro investido rendendo 14, 15% ao ano, sendo o investimento mais seguro do país, que seria um Tesouro Selic ou emprestar para o Tesouro Direto. E por que que eu vou me arriscar abrindo uma empresa ou sendo sócio, criando negócios, onde eu posso ter meu dinheiro perdido, onde eu posso ter um risco muito grande e ter um retorno talvez de 1%, 1,5%, 2%. Então, às vezes, é mais confortável, né, deixar esse dinheiro rendendo ali numa segurança maior. Então, isso acaba desestimulando os negócios, desestimulando empréstimos, financiamentos, porque toda a economia acaba travando. Então, por que que é importante que isso aconteça? Porque quando a gente está num cenário de descontrole de gastos do governo, o remédio para isso é aumentar a taxa de Selic para poder controlar a economia. E o caminho mais, digamos assim, desejável seria que o governo retraísse os seus gastos, né? Tivesse como controlar os seus gastos para não precisar ter esse remédio amargo. Então, imagine que no orçamento de família, nossos orçamentos, a gente tem que ter o cuidado de saber o quanto está entrando, o quanto está saindo e se daquele mês a gente vai ficar dentro do orçamento ou não. Só que isso no nosso país não está acontecendo, né? A gente está realmente sempre fora do orçamento e a projeção é de mais gastos, né? Em vez de corte de gastos. Quando a gente, na nossa casa, a gente visualiza que as coisas estão descontroladas, estamos pedindo empréstimo, estamos devendo cartão de crédito, o remédio é sentar, ver para onde está indo o dinheiro e tentar controlar isso, né? E isso seria o ideal também, né, pro nosso país. Mas, pelo menos a curto prazo, a gente não vê uma solução tão rápida. Mas e aí, o que que será que afeta nos investimentos? Uma coisa é certa, a taxa Selic pagando 14, 15%, que é nos dias atuais, se eu deixar meu dinheiro no Selic, no Tesouro Selic, por exemplo, rendendo 100% da taxa CDI, que caminha ali junto, a gente vai ter realmente uma rentabilidade bem alta, sem muito, sem muitos riscos. Então, esse seria o caminho mais óbvio a se tomar, né, que é onde está pagando mais, mas ao mesmo tempo existem outros investimentos que estão também bem atrativos. Com a renda fixa pagando muito bem, acontece que a renda variável o pessoal acaba meio que saindo dela, porque está indo para a renda fixa, que é mais seguro, né? É algo mais com menos variação. Só que ao mesmo tempo que a renda variável está desvalorizada, digamos assim, é um bom momento de dar uma olhada com carinho para ela, porque bancos e fundos imobiliários, empresas consolidadas, estão sendo vendidas a um preço muito mais barato do que o comum, porque com essa taxa Selic mais alta, o pessoal
começa a migrar mais para a renda fixa, né? Então é exatamente esse momento que a gente tem que estar de olho em outros tipos de investimentos, que é para onde a manada não está indo, né? Então a gente tenta ir tomar o caminho inverso, porque daí quando acontecer de todo mundo sair da taxa Selic e de investimentos de renda fixa e querer ir para renda variável, você já está montando ali uma posição com um custo médio, um preço de aquisição muito menor do que a empresa realmente vale, né? Eu estava lendo aqui uma reportagem da CNN em que ela comenta exatamente essa questão da taxa Selic. E acaba indicando aqui que a renda fixa é o carro-chefe nesses momentos, né? Olha só o que diz aqui. Com os níveis atuais da Selic, a renda fixa segue sendo a queridinha dos investimentos brasileiros devido ao baixo risco e alto retorno. Afirma que a renda fixa deve compor todas as carteiras independentemente dos perfis, né? Recomendamos a renda fixa em todas as carteiras e em todos os perfis e estamos num momento mais otimista em relação à renda variável internacional, mas ainda com bastante cautela. Temos um cenário ainda incerto, tanto no curto quanto no médio prazo, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Então, não é só aqui que as coisas elas estão bem certas, mas o cenário aí global está um pouco complicado, né? E sobre a renda variável, que nem a gente estava conversando, o que eles dizem aqui, ó? Hoje enxergamos uma assimetria grande em relação a alguns valuations, até por isso mesmo que vejo como oportunidade de incremento de começar a aumentar de leve e aos poucos a exposição em renda variável. Não acho que é o momento também de você virar 100% e alocar todo o recurso em renda variável, mas sim um aumento gradual aproveitando essas oportunidades. Aí ele até comenta mais embaixo, para ele uma porcentagem ideal seria entre 5 a 10% dos recursos nessa categoria de investimento. E é claro que aqui vai depender muito do seu perfil de investidor, né? Então, enquanto o pessoal está recomendando muito a renda fixa e realmente está sendo pago muito alto ou um preço bem interessante para deixar o seu dinheiro lá num investimento bem conservador e bem seguro, ao mesmo tempo é interessante dar uma olhada em renda variável. Daqui a pouco, se você não tem nada investido, dá para dar uma olhada em fundos imobiliários que você consegue enxergar empreendimentos de shoppings, galpões logísticos e empreendimentos físicos mesmo, sendo vendidos numa cota muito mais abaixo do que é normalmente, né? Então, o óbvio, digamos assim, é ir para a renda fixa e ter todo o dinheiro lá, né? O que o pessoal tudo está indicando, mas ao mesmo tempo que todo o mercado está indo para um lugar só, quer dizer que os outros tipos de ativos acabam sendo descontados, né? Não é uma recomendação de você, investe tudo na renda fixa, investe tudo na renda variável. Eu acho que o equilíbrio, né, e a diversificação é sempre o mais importante. Mas nesses tempos de taxa Selic alta, é interessante ter um dinheiro ali aproveitando as oportunidades, não só do Tesouro Selic, mas também Tesouro pré-fixado ou indexado ao IPCA, que agora é um bom momento de fixar uma taxa de 14, 15, CDBs de 16, 17% a médio e longo prazo, que são oportunidades que não aparecem sempre, né? E eu estava lendo aqui bem interessante que esse patamar que a gente está agora de taxa Selic de 15%, este é o maior patamar em quase 20 anos. Em julho de 2006, ainda no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a taxa Selic estava em 15,25 ao ano. A decisão foi por unanimidade, né? Então todos os diretores do Copom e o presidente atual, o Galípolo, votaram no mesmo sentido. E a justificativa foi que, devido às incertezas, né, da economia dos Estados Unidos, exige uma cautela em países emergentes como o Brasil. E como a gente tinha comentado antes, né, a taxa de básica de juros ela é o principal instrumento do Banco Central para tentar conter as pressões inflacionárias, que têm efeitos principalmente sobre a população mais pobre. Para definir os juros, a instituição atua como base no sistema de metas. Se as projeções estão em linha com as metas, pode baixar. Se estão acima, tende a manter ou subir a Selic. E isso acaba impactando também bastante, que nem comentado ali, as pessoas com menor poder aquisitivo, porque a inflação ela pega bem naquilo que é de consumo, né? Então, o mercado, tudo aquilo que é comprado para bens de consumo, que é onde as classes mais baixas tende a gastar mais o seu dinheiro, né? A gente acaba gastando em comida, alimentação, muito menos em serviços, né? Porque na realidade brasileira não sobra muito dinheiro para outras coisas, a não ser a própria sobrevivência. Então acaba aqui pegando mais a classe com menos dinheiro, né? Porque quem tem mais dinheiro está com dinheiro protegido, investido, tem patrimônio, e aquilo que é usado para consumo é uma porcentagem ainda muito menor do que seu patrimônio total. Isso é um remédio amargo e, infelizmente, acaba pegando
as classes mais baixas. Mas me conta aí, o que que você achou disso? O que você está achando desses aumentos na taxa Selic? O que que tem te afetado? Como é que você tem visto a inflação corroendo aí o seu dinheiro nos últimos meses ou nos últimos anos? Comenta aí um pouco como está sendo a tua experiência. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.